Boa noite a todos. É muito relevante dizer da minha alegria de estar aqui com todos vocês para tratar de um tema relevante que basicamente lida sobre como nós podemos passar por esse momento de crise, né? E para começar, é importante a gente pensar o que é uma crise, certo? Do ponto de vista da estratégia mercadológica, o que é uma crise? Essa é uma pergunta relevante. Existe uma coisa contra a qual nenhum estrategista consegue lutar. É impossível. E que coisa é essa? A falta de demanda. Se não existe demanda, não existe o que fazer. O que é crise do ponto de vista da estratégia? Falta de demanda. Se não existe demanda, há crise. Se tem demanda menor do que eu preciso para ganhar dinheiro, há crise. A crise, ela pode ser geral, ou seja, todo mundo está sofrendo, como parece ocorrer, por exemplo, nesse momento. Ou ela pode ser pessoal, minha. É muito preocupante quando a crise é minha, né? Está todo mundo se dando bem, todo mundo ganhando dinheiro, está tudo avançando. Fica mais preocupante ainda quando a crise parece ser de todo mundo. E aí, quando a crise é de todo mundo, parece que está todo mundo se dando mal. E quando a crise ela é geral, parece que é de todo mundo, a gente fica mais em pânico, porque parece que ninguém tem saída, não é? Eu olho para o meu caso e digo assim, puxa, como é que eu vou resolver se até o fulano, beltrano, tal pessoa assim não consegue resolver o seu caso? A grande pergunta que nós precisamos fazer antes de entender o que precisamos fazer é uma pergunta elementar de início. Existe demanda suficiente para o meu negócio? Existe. Se não existir, não há o que fazer. Mas existe demanda suficiente no mercado em que eu atuo para sustentar o meu negócio? Existe ou não existe? Você pode, de repente, investigar e concluir que existe sim essa demanda. Só que eu tenho 200 concorrentes. Eu tenho 200 concorrentes, cada um deles pegando um pedacinho dessa demanda. E aí o que acontece? Eu não estou bem, porque a demanda diminuiu. Digamos que havia uma demanda de 1.000 produtos e agora tem uma demanda de 500. Cada empresa precisava vender 100. Existiam 10 empresas, todas estavam bem, agora tem 500, todas estão perdendo dinheiro. Caiu 50%. Mas eu preciso só de 100. Existe 100? Existe, tem 500 produtos sendo comprados. Então existe demanda. Eu queria falar uma coisa para vocês que é meio assim estranho de dizer, mas quando a gente está falando de estratégia mercadológica ou de marketing, não vou usar minhas palavras, eu vou usar as palavras de uma pessoa que eu leio muito, chama-se Al Ries. Al Ries diz o seguinte: marketing é guerra. Numa guerra, quando você vence, em grande medida é porque alguém foi vencido. Significa que você tem que ir lá e passar por cima da pessoa? Não. Simplesmente você foi mais competente, mais capaz, a sua organização foi mais eficiente, você se preparou mais, mas o fato é isso, quando você atrai mais clientes do que o outro que foi menos competente perdeu esse espaço. Então essa é a grande questão, você tem que ser mais assertivo. Se você não quiser viver em crise, você tem que fazer as coisas mais certas do que os seus oponentes, dos seus concorrentes, aqueles que estão lutando pelo mesmo espaço mercadológico. Se eu conseguir resolver essa pergunta, se existe demanda, e concluo que existe demanda,
simplesmente ela diminuiu, está mais difícil para todo mundo, então agora nós estamos sendo capazes de nos prepararmos para começar a gerar um problema para os outros e resolver o nosso problema. Quando nós começamos efetivamente a ser mais eficientes, nós fazemos com que a crise geral aumente e a crise individual desapareça. Vocês acham mesmo que neste momento todo mundo está em crise? Vocês acham que nesse momento de Natal não tem gente crescendo? Muito. Hoje mesmo eu estava me preparando para ir até uma empresa, meu telefone toca, desesperado com o pessoal chegando da Europa para a gente fechar um contrato de 3 milhões. Um negócio pequeno, crescendo exponencialmente. Por que crescem exponencialmente? Bom, porque esta organização especificamente está sendo mais eficiente, muito mais eficiente nas coisas que realmente importam para o mercado. Eu preciso, então, se eu quero sair da crise, eu preciso começar a pensar o seguinte: o que é que o meu cliente quer? O que é que o meu cliente necessita? O que é que o meu cliente está disposto a fazer se eu der a ele aquilo que ele quer ou necessita? Então eu preciso saber o que ele quer ou o que ele necessita, para então começar a me preparar para entregar ao meu cliente uma coisa que em estratégia nós chamamos de valor. Eu vou explicar esse conceito de valor de uma forma bem simples para vocês, porque isso faz parte do contexto dos passos que eu vou dar para vocês. O que é valor? Valor em estratégia tem a ver com duas outras palavras: preço, custo e valor. Parecem ser a mesma coisa, né? Mas não é. O que é o preço? O preço é aquilo em dinheiro que você paga por um determinado produto ou serviço. Digamos que você vai comprar um lápis. O preço talvez seja R$1. O que é o custo? O custo é aquilo que eu esforço ou quanto eu acabo desembolsando para ter esse lápis. Digamos que esse lápis só tenha lá na Zona Norte, eu tenho que pagar um táxi daqui na Zona Norte para comprar e voltar aqui, eu gasto mais R$100. Então, na verdade, o custo desse lápis é R$101. O preço dele é 1, mas o custo é 101. Agora o valor... o valor... Se for o lápis que meu bisavô trouxe da Alemanha, ele era alemão, e que ele perdeu, e que alguém achou, e que está vendendo lá naquela venda lá da Zona Norte, ele é inestimável. Se por acaso eu descobrir onde é que está esse lápis, se estiverem oferecendo por R$10 mil, eu compro. Ele é muito além do preço, é muito além do custo. Quando você está ofertando para o seu cliente o que importa para ele, aquilo tem um valor inestimável. Quando existe alguém no mercado em crise, normalmente esse alguém só está pensando em preço. Quando esse alguém está saindo da crise, ele está pensando em termos de valor. E aí, então, eu começo nessa introdução a dar as explicações iniciais para que você comece a se preparar para conseguir ouvir e entender o que eu vou dizer dos 4 passos. E, como última explicação, é preciso fazer ainda, pelo menos, mais uma contextualização. E que contextualização é essa? A Wise, no seu livro As 22 Consagradas Leis do Marketing, diz o seguinte na 22ª lei:
aquele que tiver o recurso vencerá. Aquele que não tiver o recurso, perderá. Se você estiver entrando no mercado que exige de você determinada conjuntura de coisas e de recursos que são necessários, e se você não tiver esses recursos, sinto dizer, você perderá. Por trás disso tem uma teoria muito poderosa que vocês ouvem falar muito pouco. Meus alunos ouvem de mim muito. É a teoria da força. Na teoria da força, Porter, por exemplo, sempre nos disse, nos seus estudos, assim, mais importante do que ser bom é ser forte, para vencer no mercado. Em outras palavras, tenha os recursos necessários. Se você não tiver os recursos necessários, você perderá. E estará em crise, porque você não tem os recursos necessários. Ah, mas se eu tiver que ter os recursos necessários, eu tenho que ter um sócio. Arruma um sócio. Se eu tiver que ter os recursos necessários, você precisa ter os recursos, então não entre nessa guerra, é melhor você não entrar. Gente, eu já vi muitas pessoas, mas é muita gente mesmo, que entrou numa luta sem os recursos necessários e era capaz de vencer essa luta e perdeu fragorosamente porque não tinha os recursos. Quando eu estou dizendo de recursos, eu não estou dizendo apenas de recursos financeiros. Existem alguns recursos que hoje a teoria mais recente nos afirma diferente. Por exemplo, fruto dessas afirmações de Rice, surge uma teoria que hoje está muito em voga, chamada de VBR. O que é a VBR? É a visão baseada em recursos. Para você vencer, você tem que ter os recursos para vencer. A teoria original diz que você vencerá se você tiver os recursos físicos, os recursos humanos e os recursos organizacionais necessários. Há algumas vertentes que dizem o seguinte: você precisa ter os recursos financeiros, você tem que ter dinheiro, você tem que ter as pessoas, ou seja, alguém consegue vencer sem gente? Você tem lá 50 funcionários, alguém chega na sua empresa e é muito mal atendido, porque as pessoas que você contratou não são bons funcionários. Não é? Na hora que você vai selecionar, você não procurou saber se os seus colaboradores, por exemplo, eram ajudadores. Os japoneses fazem isso com maestria, né? Vão selecionar as pessoas, a coisa mais importante que eles querem saber é o quão ajudador a pessoa é. Coisa simples, gente. As pessoas chegam para serem atendidas nas empresas, o funcionário está lá sendo pago para isso, não quer ajudar, não quer atender, mal atendido. Sai com raiva da empresa, poderia ter comprado melhor, pagado mais. Mas a gente, às vezes, na pressa, a gente contrata as pessoas erradas, que não são ajudadoras, pessoas que não querem... Enfim, o fato é que você não tem um recurso humano que vai decidir o jogo a seu favor. E, por fim, os recursos organizacionais. Ou seja, o processo da organização, as estruturas existentes, ou que deveriam existir, não estão ali à disposição. Vai ser difícil você fazer o negócio, hein? Você precisa daquela máquina, daquele equipamento, mas você não tem. Você precisa daquela técnica, daquele processo, mas você não tem. Vai ser difícil fazer aquilo acontecer. Então, em grande medida, nós estamos em crise porque nós não temos os recursos que deveríamos ter para conseguir enfrentar o mercado. Trazendo tudo isso para a questão dos passos, nós vemos que às vezes, e na maioria das vezes, a crise ela existe, mas alguns poucos não estão em crise porque conseguiram entender o que o mercado pedia e conseguiram juntar os recursos necessários para
atender o mercado melhor do que os outros. Você pode, basicamente, me fazer a pergunta, mas então, que tipo de recurso, Wesley, a gente precisa ter? E eu gostaria de dizer para vocês que o que eu vou apresentar para vocês agora, os 4 passos, eles basicamente são a junção de 2 grandes teorias, que são as teorias ligadas aos recursos, ou a VBR, e uma outra teoria extremamente poderosa da estratégia chamada de posicionamento de mercado. Quem faz posicionamento de mercado simplesmente domina o mercado. Simplesmente isso. E nós temos aí algumas poucas centenas de empresas que fizeram isso e estão assim, exatamente assim, há 50, 100, mais de 100 anos, dominando o espaço mercadológico. O professor Jim Collins diz o seguinte: quando você faz o que você precisa fazer, você criou uma empresa feita para durar. Em outras palavras, é muito relevante que você tenha um sucesso que seja duradouro. Para que ficar envolvendo em crise constantemente? Você entra numa crise hoje, luta, sofre, e aí fala assim, sai da crise. Daí a pouco, outra crise. Você envolvida nela? Aí você sofre, passa anos sofrendo, chora, dói. Aí você sai da crise. Outra crise, você lá enfiado de novo. Que negócio é esse? Gosta de sofrer? Masoquista? Compra um cinto de estimação e pede para alguém te bater, ué. É uma coisa assim? Não é não? Que história é essa? Existem técnicas que efetivamente vão fazer com que, embora a crise esteja existindo, ela é uma crise dos outros. Dos outros. Não crise sua. E você tem que se preparar para elas. Para essas crises. Antes que as crises existam. Nós temos exemplos na história, na Bíblia, em diversos pontos disso. Pessoas que se prepararam para os momentos que ainda nem existiam. Estava lá na bonança, quando tudo estava muito bom. Então, o que essas pessoas faziam? Se preparavam para quando ia ficar ruim. Quero dizer para vocês que as empresas mais preparadas crescem muito mais na crise do que quando não há crise. Porque quando há crise, os concorrentes não conseguem enfrentar. Quando não tem crise, tem um monte de gente disposta a enfrentar. Tem gente que se preparou por anos por esse momento, amigos. Anos se preparando. E ao invés de estar nesse momento triste, chorando, preocupado, estão assim sorrindo, comprando tudo barato, se aproveitando da situação, não é? E que espaços são esses que nós devemos ter se nós juntarmos tudo isso? Quais são as 4 questões que você deve fazer? O estudioso e cientista J. Barney iniciou os estudos nessa área e basicamente nós temos 4 grandes questões. E que 4 grandes questões são essas? A questão número 1, que nós devemos levar em consideração e que você deveria anotar e fazer assim, um lembretinho, colocar no seu quarto e dizer assim, essa aí que eu não vou deixar passar. E qual é a coisa que eu não posso deixar passar? É a questão do valor que eu estava falando lá atrás, só que eu falei do valor do ponto de vista da estratégia. Agora eu queria dizer para você o seguinte, o valor para J. Barney é o seguinte, você tem que ter os recursos necessários para fazer o que é preciso. Se você tiver que fazer uma campanha publicitária que custe 100 mil, você tem 100 mil? Bom, você já perdeu a guerra. A não ser que você arrume um jeito alternativo de fazer de um jeito mais barato. Mas essa é a questão. Você precisa ter os valores na sua mão, disponíveis.
Você precisa juntar os recursos. Tem gente que fica esperando um milagre acontecer. Pode acontecer um milagre? Pode. Eu acredito. Acredito. Mas se depender de você, você precisa ter os recursos. Se associe a alguém. Faça uma fusão de empresas. Venda ações. Tem os recursos. Eu passei por uma situação em Minas Gerais, vocês não passaram por isso, foi uma das primeiras crises que eu enfrentei, quando houve um decreto de moratória em Minas Gerais, assumiu o governo lá o saudoso Itamar Franco. Itamar Franco era brigado com Fernando Henrique Cardoso e ele declarou moratória. Foi uma loucura. Dinheiro desapareceu. Gente em desespero. E o que acontece? Tinha um empresário ligado a nós, que assim, ó, eu tenho oportunidade a doido, mas meu dinheiro sumiu. O que eu vou fazer? E em palavras muito simples, ó, tá vendo aquele cara ali? É seu concorrente. Ele também está numa situação muito parecida. Vamos fazer a fusão das empresas? Vocês dois juntos vão diminuir muito os seus custos e vão ter os recursos que vocês precisam. Se você não tiver os recursos, não tem jeito, tudo custa alguma coisa. Se você não tiver acesso aos recursos, não tem jeito, tudo custa alguma coisa. Você precisa ter os recursos para você enfrentar essa guerra. O outro empresário me falou uma palavra que me marcou a vida. E o que ele disse? Ele disse o seguinte, ó, eu prefiro ter 20 ou 30% de um negócio de milhões do que ter 100% de um negócio de nada. Tem gente que tem essa sanha, né? Tudo tem que ser meu. Tudo tem que ser meu. E aí o que acontece? Ela quebra. Aí ele tem sim tudo dele. Uma dívida para pagar, passivo, fiscal, oficial de justiça, tribunal, não sei o quê. Tem tudo dele, tudo para ele, fica tudo para ele. Ele tem que ter os recursos para se ver livre das coisas, sabe? Ele tem que juntar esses recursos, tem que arrumar outros meios, tem que fazer com que haja necessidade. Você pode me perguntar assim, quanto de recurso eu preciso ter? Eu não sei. Depende do mercado que você está e do que você quer fazer nesse mercado, aonde ele está. Vamos supor que você consiga juntar esses recursos e que você identificou quais são esses mercados e que então você agora tem aptidão de contratar, de fazer, de jogar, porque você tem os meios de fazer isso. Tudo te favorecerá. Vocês querem ver uma coisa que te desfavorece tremendamente quando você não tem o recurso? Experimente não conseguir pagar os seus boletos em dia. Não é verdade? Vai começar a acontecer o seguinte. Primeiro, você vai pagar multa, juros, e se você demorar um pouquinho mais, cartório. Se demorar um pouquinho mais, aí você não consegue mais mexer com o banco. Porque o seu nome vai ficar negativado. Aí você vai ter um grande problema, porque o seu nome vai ficar sujo ou negativado, a sua credibilidade vai desaparecer e você não consegue comprar direito mais dos seus fornecedores, porque eles não te oferecem mais crédito. Se você demorar muito tempo nessa questão, aí vai começar a acontecer o seguinte, aquele desconto que você ganhava do seu fornecedor, simplesmente ele vai sumir. Ele vai ser ofertado para o outro, que compra e paga corretamente. Não é verdade?
Se você tem os recursos na sua mão, vai começar a acontecer umas coisas extremamente interessantes que te favorecem. Que as coisas são essas? Número 1, todo fornecedor vai querer vender para você. Aí você tem mais gente querendo vender para você do que você querendo comprar. Aí você diz assim, só compro se for na condição tal, do jeito tal, pelo preço tal, e os seus descontos começam a baixar. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho. Estou completando 26 anos de experiência por trás de diversas empresas, muitas em dificuldade, outras que saíram da dificuldade, algumas não teve jeito, teve que fechar. A maioria se levantou, mas basicamente elas se levantaram porque elas passaram a ter margem, lucro. Você sabe por que elas passaram a ter margem? A grande medida que elas passaram a ter margem é porque elas começaram a economizar com o seu fornecedor. Fornecedores que têm aquela carta na manga de dar 20% de desconto, 15%, 10%, depende do negócio, né? Tem negócio que tem margem maior, descontos homéricos, que talvez seja o ponto em que você vai ganhar dinheiro e você não está ganhando dinheiro porque você não tem como negociar com o seu fornecedor. Se por acaso você não consegue ter os recursos e aí você atrasa, por exemplo, o salário do seu funcionário, aí você vai ver que é corpo mole, produção cai, margem diminui, e ao invés de você sair da crise, o que acontece com a sua crise? Ela piora. Então existe um princípio elementar que te dá a condição mínima de você enfrentar a crise. É ter os recursos. Um belo dia, chega alguém com uma oportunidade para você. Fulano, ciclano, tem uma oportunidade. Eu tenho aqui, isso aqui está no final do mês, eu tenho que vender, eu vendo aqui por 30% de desconto. Desconto de oportunidade. Você nunca consegue 5%, tem 30%. Estou passando por uma experiência dessa agora, estamos fazendo negócio de 35%, 40% de desconto, porque estamos comprando com mais volume, e estamos comprando à vista, enquanto no mercado o povo está não pagando suas contas. Então você começa a ter margem quando ninguém tem margem, entende? A crise é dos outros se você tiver os recursos. Essa é a questão. O ex-presidente da Fiesp, me foge agora o nome dele, falando sobre isso, disse o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. Trate o mal para você ver. Não há aceitação de desaforo com dinheiro. Então, se você está tratando mal o seu dinheiro, você está fazendo compras más, você está fazendo negócios ruins, você está fazendo coisas sem margem, e sabe o que acontece? No final do mês, você olha para o seu bolso assim, parece que rasgou o bolso. Cadê o dinheiro que estava aqui, gente? Vai aparecer no Fantástico, aquele ratinho. Sumiu o seu dinheiro, porque você não está fazendo os negócios bons. Tendo recursos, as coisas te favorecem. Não tendo os recursos, as coisas te desfavorecem. Vocês concordam comigo? Eu acho isso interessante. Olha só, eu levantaria o dedo e falaria assim: se eu não tiver o recurso, tudo vai me desfavorecer. Se eu tiver o recurso, as coisas vão começar a me favorecer. Eu preciso ter os recursos para as coisas me favorecerem, até mesmo na crise. E você diz assim, mas na crise é melhor ainda. Porque na crise ninguém tem recurso, mas você tem. As oportunidades serão melhores. Melhores ainda. Fala a verdade, você precisa alugar um ponto. Sabe o que acontece? Vai ter um descontão. Você paga um dia. Paga antecipado. Para te favorecer. Aliás, aquele ponto você não conseguiria de jeito nenhum, agora você consegue. Metade das lojas de shopping desse país estão desocupadas. Desocupadas. Eu sempre sonhei, professor, em abrir a loja no shopping. O momento certo.
Tem um recurso e vai lá no shopping para você ver. Eu estive no maior shopping de Natal esses dias e contei 19 lojas fechadas. 19. Eu estive no shopping mais antigo aqui de Natal e tive acesso ao grupo dos empreendedores. Nossa, a quantidade de lojas está fechando. Sente-se lá para negociar uma loja da FCB. Tendo recurso. Vai ser fácil demais, gente. Em proporção ao que era. Agora tente fazer isso na alta. Prepare-se para pagar caro. Entende? Então, muito relevante. Eu vou fazer um negócio, eu tenho que ter o recurso. Eu tenho que ter o recurso. Eu quero construir essa empresa, eu tenho que ter o recurso. Qual é a principal coisa que você deveria se preocupar para virar o jogo no meio da crise? Levantar recurso. Eu não tenho esses recursos. Arrumo um sócio. Eu não tenho sócio. Levante o recurso. Baixe os seus custos. Fique leve, mas levante os recursos. Agora, se a crise começa e você tem os recursos, ou seja, você tem os valores, você vai ter valor para fazer a operação e vai gerar valor para o seu negócio, valor estratégico. Tudo vai te favorecer. Tudo vai caminhar para o seu negócio dar certo. Passo número 1, ter os recursos. J. Barney chama isso de ter o valor necessário. Eu não posso querer fazer uma coisa se eu não tenho condição para fazer essa coisa. Se eu não tenho os valores para fazer essa coisa. Esse é o passo número 1. Se você não tem a condição em termos de valores, em termos de recursos para fazer essas coisas, então provavelmente você não vai conseguir fazer e vai entrar em crise. Mas vamos supor que você consiga ter esses recursos. Nós ainda temos mais 3 coisas que cientificamente já foram descobertas e que enfrentam essas situações. E que 3 coisas são essas que eu posso anotar e ter ali no meu quadro para que eu não me esqueça nunca? Para que eu olhe sempre para esse quadro, para aquilo que está até escrito assim no meu quarto e olhe e diga assim, então agora que eu já consegui o número 1, vou conseguir o número 2. O que eu tenho que ter? Que coisa é essa? Você precisa ter recursos raros. Recursos que poucos têm. Se possível, que só você tenha. Se você tiver isso, você tem uma coisa que numa guerra mercadológica é o que nós chamamos de diferencial competitivo. Theodore Levi diz que se você quiser vencer uma guerra, guerra mercadológica, a coisa que você mais deve fazer é ser diferente. Ser igual é suicídio mercadológico. Sabe aquela coisa que você já deve ter ouvido muito, porque eu já ouvi. Fulano fez tal coisa e deu certo, vou copiar. Meu Deus, faço não. De jeito nenhum, entenda. Se você quiser vencer, tem que ser diferente. E isso que você for fazer que seja diferente, não basta ser só diferente, tem que ser raro. Uma coisa que só você tenha. Uma marca forte que ninguém pode ter, só você tem. Por exemplo. Um produto que todo mundo quer, mas só você tem. Uma condição que todo mundo quer comprar de você, ou de todo mundo, mas só você tem. É uma coisa que o mercado faz qualquer negócio para ter, mas só você tem. Raro.
Raro. Se você tem o que todo mundo tem, mesmo que seja valioso, não é raro. Professor, minha loja é de ouro. Verdade, é realmente muito valioso. Mas se você está na Arábia Saudita, quase tudo lá é de ouro, gente. Entende? Você vai lá naquela loja, toda de ouro. Realmente muito caro. Mas não é raro se for na Arábia Saudita. Aqui em Natal será. Aquele brinco que apareceu na novela, tem lá na sua loja. Opa! Só na sua loja. Opa! Vai dar fila. Raro. Entende? Raro. Por acaso, você é aquela pessoa do Rio Grande do Norte que está lá no paredão do BBB nesse momento. Aí você ganha. Aí você vem em Natal e abre a sua loja e você é atendente. Pô, só você aqui em Natal é atendente ex-BBB. Raro. Ah, tem um monte de gente que é atendente. Mas BBB é só você. Raro. Não é? Pode não ser valoroso, mas é raro. É raro. Temos que ter coisas raras. Raro que o cliente quer. Você já parou para pensar coisas que o seu cliente quer e que ninguém dá? É o que você deveria ofertar. Um determinado recurso raríssimo que o seu cliente quer. Eu me recordo, por exemplo, que nos anos 80 a gente ia em restaurantes e eu pinto o cabelo, né? Então não parece assim que eu tenho essas idades todas, mas eu vejo que algumas pessoas aqui não pintam, então fica mais aparente. Devem se recordar junto comigo que nos anos 80 era a coisa mais rara do mundo quando você ia num restaurante e queria comer alguma coisa escolhendo as comidas. E por que você não conseguia fazer isso? Porque não existia self-service. Alguém fez self-service. Virou uma história o negócio. Todo mundo queria lá ver como é que era o negócio de você ir no restaurante e você poder pegar a sua comida. Não é? Agora hoje isso é comum. Comum. Não é? Mas se o cliente quiser que você tenha garfos de ouro e só você tem, então tenha. É raro. Agora, lá no Tocantins, eu trabalhei uns anos lá e tinha um restaurante lá de gaúchos, né? Restaurante de carnes gaúchas, é uma coisa impressionante. E os gaúchos de lá eram do Rio Grande do Sul, todos eles. Que é interessante, porque você vai em restaurante japonês, que o japonês é natalense. É. Não é? Tem mais cuscuz do que... É. Aí você olha para o cidadão assim, bom, não tem olho puxado, mas é um restaurante japonês. E esse restaurante especificamente tinha comida gaúcha com os gaúchos. Todos os funcionários eram gaúchos. Hã? Pinho chato. Pinho chato. Pinho chato, esse é o nome? Traje. Isso, usava aquilo também. E tinha aquele linguajar do tipo, barbaridade, gostou, tchê? E eu lá me curtindo lá o negócio assim, ó. Muito bom, uai! Mas fala a verdade, né? É raro, não é? Você ir num restaurante gaúcho aqui, por exemplo, que as pessoas são gaúchos, o tempero é gaúcho e tal. Talvez vocês não percebam isso, mas eu, como mineiro, na verdade eu não sou mineiro, eu sou capixaba, mas eu nasci no Espírito Santo e com 2 meses fui para Minas, então eu digo que eu sou mineiro. Mas eu, como mineiro de criação,
vou num restaurante mineiro e percebo que a cozinheira não é mineira. Entende? Aquela comida não é rara, gente. Para mim que quero comida mineira, eu quero comer aquele tutuzinho com tempero de mineiro. Só sabe o que é o negócio quem viveu lá. Você entende? Um belo dia vocês vão sair daqui e de repente vai trabalhar lá na Inglaterra. Aí você vai começar a sentir saudade da tapioca, aquele negócio todo e tal. Cuscuz, comi cuscuz aqui, achei uma delícia e tal. E aí você chega lá naquele restaurante nordestino potiguar e a cozinheira é inglesa. Sei lá, suíça. Você entende? Aqui é a coisa mais comum do mundo, mas lá é raro. Quando você tem uma coisa rara, tem valor, tem margem. As pessoas querem, não é? Tem gente batendo na sua porta. Eu me lembro que a minha avó, falecida há 2 anos, falecendo-se quase aos 104 anos de vida, ela tinha um problema de trombose na perna. E teve um médico lá de Raul Soares que inventou um tratamento para trombose. A trombose fechava. Aí, tem médico aqui, né? Mas ele não patenteou, não validou o tratamento. O fato é que ele dizia, ó, faça o tratamento e dava certo. Aí uma pessoa fala para outra, uma pessoa fala para outra. Minha avó ficou com a perna aberta uns 20 anos. Reclamava de dor. Aí um belo dia alguém falou, ó, lá em Raul Soares tem um médico que trata e a ferida fecha de verdade. Eu quero dizer para vocês que minha avó falava disso dia e noite. Nós temos que ir lá, porque o médico faz isso. Eu ouvi falar que ele faz aquilo e tal. Nenhum outro faz, esse nem. Mas fez tanto que nós fomos lá em Raul Soares. Aí chegando lá em Raul Soares, eu não sei se vocês sabem onde fica Raul Soares. Raul Soares é uma cidadezinha assim de uns 15 mil habitantes, é pequena a cidade. Um calor! Pensa em Mossoró mais uns 5 graus. Raul Soares. Raul Soares. Cheguei lá em Raul Soares, assim, que calor, pensei, eu estou em Abu Dhabi. E pensando, esse médico não é possível, né? Todo mundo fala, nós marcamos por telefone, para marcar, gente, foi um negócio assim de uns 3, 4 meses. Ó, não, só, tipo assim, agora a gente está em março, ó, em setembro a gente atende, agosto. Aí eu pensei, essa é lorota, né? Mas esperamos, e minha avó falando, não, mas isso tudo, e não sei o que e tal. Quando nós chegamos em Raul Soares, gente, é impressionante. A praça no centro da cidade, que a cidade pequenininha, tinha uma pracinha, vários ônibus estacionados, de pessoas do Brasil inteiro, esperando lá, vinha gente do Rio Grande do Sul, gente do Amazonas, lá em Raul Soares, chegava com uma semana de antecedência, estacionava o ônibus, o pessoal ia para os hotéis, esperando uma vaguinha para encaixe. Eu falei assim, nossa, que é isso? Aí entra minha avó, o cara olha lá, vai ter jeito. Faz umas aplicaçõezinhas, faz uma massagem, não sei o quê. E, ó, daqui 2 meses ela volta. O fato é que em uns 6, 7 meses a ferida realmente fechou. Minha avó voltava lá para fazer mais algumas aplicações, mas ela nunca mais teve esse problema. Isso é raro, raro. Se você tiver um produto, se você tiver um recurso raro, não importa o que você está vivendo hoje, sua vida vai mudar. Vai mudar. Mesmo na crise, vai mudar. Se você tiver uma coisa que muita gente quer e só você tem, vai mudar. Mesmo na crise. Então, nesse sentido, você deveria começar a raciocinar. Se eu estou ofertando o que todo mundo está ofertando,
Se as coisas que eu tenho de recursos é igual ao que todo mundo tem, este é um dos prováveis itens que está te levando à crise. Comece a pensar, o que é que eu posso ter que ninguém tem? Seja raro. Ou fazer o que ninguém faz. Ou fazer o que ninguém faz. Seja raro. Isso vai começar a mudar a sua vida mercadológica. Passo 1. Eu tenho que ter os recursos necessários. Passo 2. Eu tenho que ter um recurso raro. Algo que ninguém tem e que o mercado quer. Se eu tiver isso, a minha história começa a mudar. Veja, as oportunidades passam na sua frente, estão à sua disposição, e você não se aproveita dessas oportunidades, por quê? Porque você não tem um recurso. Quando a oportunidade passar por você, você estará preparado para aproveitar-se dessa oportunidade, porque você juntou os recursos necessários. Agora, essa oportunidade pode chegar mais rápido para você se você entender que você tem que ter algo raro, e você tem essa coisa rara e você se preparou para essa coisa rara. Isso acontece em qualquer segmento. Me lembro de uma empresa de transportes que queria entrar na região do centro-oeste do Brasil, e nós fomos fazer as pesquisas para alavancar aquele negócio. E todas as pesquisas que nós fazíamos demonstravam claramente, o mercado estava satisfeito com o que tinha, gostava dos operadores daquele mercado, não havia o que fazer, exceto por um problema. Em média, as transportadoras demoravam no mínimo 15 dias para entregar a carga. Ninguém entregava com menos de 15 dias. E o nosso posicionamento estratégico é uma coisa muito rara. Nós entregamos em 48 horas. Nós mudamos a empresa totalmente, ela era totalmente diferente. Nós desembaraçávamos a mercadoria em São Paulo, deixávamos toda a mercadoria pronta para que não parasse nenhuma barreira fiscal, fazíamos o caminho menos longo, ou seja, o mais curto, e entregávamos em 48 horas. Éramos os mais caros, mas era raríssimo. Só nós tínhamos. Sabe o que aconteceu? O empresário começou a pensar assim, para mim ter um estoque de 15 dias, pelo menos, eu tenho que ter um estoque de 30, 15 dias eu tenho que fazer o pedido. Então todo mundo tinha galpões e galpões enormes de estoque. Agora eu posso quase fazer just in time. Não preciso ter o capital imobilizado. Vale a pena pagar por esse serviço raro. Para que ter esse estoque enorme? Entendem? Você tem que ter uma coisa rara. O terceiro passo é que, se você tem os recursos necessários, se você tem um recurso raro, você também precisa ter um recurso inimitável. Inimitável. Uma coisa que o seu concorrente não consegue copiar. Entenda o que eu estou dizendo. Não vale a pena você ter só um produto raro, um recurso raro. Ele também tem que ser inimitável. Nós gostamos de fazer coisas fáceis, mas o mercado valoriza aquilo que o seu concorrente não consegue imitar. Só você tem. Se só você tem, quer dizer que é raro. Agora, se o seu concorrente imita fácil, você vai entrar em crise. Você vai entrar em crise se for fácil de imitar. Eu me lembro, por exemplo, que minha mãe, eu era menino, ela resolveu vender produtos Avon.
E começou a ganhar dinheiro. Gente, pensa na bichinha feliz. Oh, hoje eu vendi isso, vendi aquilo, foi muito legal. Passou assim uns 2 meses, ela, não estou conseguindo vender. E eu, por que, mamãe? Minhas clientes agora também estão vendendo. Pensa num negócio fácil de imitar e vender Avon. Não é verdade? Eu me recordo que um belo dia, no começo dos anos 80, chega um cidadão e faz uma coisa que eu nunca tinha visto. Hoje é comum, né? Mas ele colocou um carrinho de hambúrguer. Começou a ganhar dinheiro. Eu acho que hambúrguer faz mal, gente, mas fala a verdade, é gostoso, né? É gostoso, mas faz mal. Mas ele colocou um carrinho de hambúrguer. Aí a gente ia lá comer aquele hambúrguer. Ah, gostoso, né? É, nossa, com aquele... Ih, melhor ainda, né? Aquele cheiro, achava... A gente vibrava com aquele negócio. Até que um dia, alguém que ia lá comer, pensou assim, coisa fácil de fazer. Uma chapinha, um bifinho desse que é baratinho, alfacinho. Depois, mesa aqui de refrigerante mesmo. Olha só quanta gente dá. Gente, assim, coisa de menos de um ano, tinha 200. Fácil de imitar. Se é fácil de imitar, você vai entrar em crise. Não importa se a sua ideia é boa. Fácil de imitar. Sua ideia precisa ser inimitável. Inimitável. Se a sua ideia for inimitável, você vai sair da crise. Se o seu cliente quiser. Se tiver como copiar, você vai entrar em crise. Entende? Número 1, você precisa ter os recursos para fazer o jogo acontecer. Número 2, você precisa ter algo que seja raro. Número 3, você precisa ter algo que seja inimitável e que o cliente pague bem por isso. Você vai sair da crise. Mas existe uma última coisa, e eu viajo por boa parte do mundo e vejo que no Brasil, em especial, por diversos motivos isso ocorre. E que coisa é essa? Você pode descobrir essas 3 coisas e desenvolver essas 3 coisas e ainda assim entrar em crise. Você sabe por quê? Porque a sua organização precisa estar preparada para se aproveitar da oportunidade. Se a sua organização for uma bagunça, você vai entrar em crise. Eu conheço gente, empresas de norte a sul nesse país e vi várias entrarem em crise porque a organização é uma bagunça. Recentemente nós estamos passando um caso de um cidadão que dizia que era fácil resolver o caso dele porque fatura milhões por mês e ele tinha uma dívida fiscal de 300 mil reais. Nós fomos fazer a auditoria, era 63 milhões. E nem ele sabia. Uma bagunça, uma bagunça. Fui cuidar de uma empresa no centro-oeste do Brasil. Nós achávamos que, segundo as informações dos altos colaboradores da diretoria dessa empresa, com em torno de 3 milhões, resolveu o problema dela. Depois nós fizemos a due diligence, 50 milhões. Bagunça. Se você é empresário, você sabe o que é o trabalho de um contador que não observa direito as coisas. A minha equipe da área tributária foi fazer agora um trabalho de recuperação tributário. Na primeira empresa, o regime lucro real,
nós recuperamos 3 vezes o valor da folha só em impostos ligados ao INSS pago indevidamente. Bagunça. Nós temos cerca de 70 tributos nesse país. Você conhece toda a legislação? Bagunça. Nós fizemos hoje uma importação, nós vamos ver a situação da importação. Gente, tem jeito de você importar o negócio pagando uma tarifa, digamos, em torno de 8%, e o fisco cobrando 33%. E o pessoal pagava. E em crise. Agora nós estamos lutando para recuperar o crédito indevido. Bagunça. Se a sua empresa não estiver nas suas mãos, a crise é sua, não é do mercado. Culpa sua, não do mercado. Você pode ter uma empresa muito mais leve, muito mais eficiente, se você efetivamente organizar a sua empresa. Eu dirigi uma rede de supermercados. Nós tínhamos na nossa loja matriz uma loja de 6.000 metros quadrados. 128 funcionários. Nosso concorrente maior tinha uma loja próxima de 2.000 metros quadrados, 300 funcionários. Bagunça. Quando você está bagunçado, você começa a contratar um monte de gente que você não precisava contratar. Isso é salário, encargo. E cadê o lucro, gente? Cadê o dinheiro que estava aqui? Aquilo que você faz que você não precisava fazer para ter o lucro que você gostaria de ter, vai ofender o lucro que você gostaria de ter e o dinheiro vai desaparecer. Quais são os 4 passos, então, que eu tenho que fazer para sair da crise? Número 1, eu preciso ter os recursos necessários para aproveitar as oportunidades. Número 2, eu preciso ter algum recurso, pelo menos um que seja muito raro. Eu preciso que esse recurso que seja raro, ele precisa ser ilimitável. E a minha empresa precisa ser organizada o suficiente para aproveitar as oportunidades. As organizações que estão fazendo isso, eu quero dizer para vocês, mesmo na crise, ao invés de estar chorando pela crise, estão sorrindo. Estão aproveitando as oportunidades da crise. Porque na crise há muitas oportunidades. A grande questão é que aqueles que estão em crise não se prepararam, pelo menos para essas coisas que eu estou demonstrando aqui para vocês. Eu gostaria, basicamente, de dizer para vocês da minha alegria de estar transmitindo aqui tanto conhecimento teórico como experiências práticas que eu venho tendo nesses 26 anos ligados a organizações dos mais diferentes setores. Agradecer também ao pastor e a todos aqui presentes pela oportunidade. Vamos deixar também o nosso contato, para aqueles que quiserem entrar em contato e tiverem dúvidas sobre as ferramentas e sobre o que nós estamos falando aqui. Pessoal, me falaram que eu tenho que terminar antes da meia-noite, já está chegando, próximo da meia-noite, né? Eu queria mais uma vez agradecer vocês. Olha, eu fico muito emocionado, gosto muito de falar. Antes de vir aqui já estava falando da universidade também. Uma alegria muito grande e vamos manter contato. Muito obrigado. Muito obrigado, professor e mestre Wesley de Paula. Eu diria que se você gosta de falar, a música que eu ia cantar para você e para mim é Duas Almas Se Encontraram, viu? Duas almas se encontraram. Meus amados e amigos, eu espero que vocês tenham gostado. E isto foi apenas o começo, tá bom? No próximo seminário, dia 20, nós teremos um programa também como esse de impacto. E o melhor, que você pode ser um multiplicador. Você pode receber o link que nós vamos te enviar e convidar mais um amigo. Lembrando que nossas vagas são limitadas e nós vamos acrescentar no máximo aqui mais 10 ou 15 vagas para poder
é acomodar de maneira confortável. Finalizando esse momento, primeiro agradecer ao professor, muito obrigado, e como pastor não posso deixar de dizer, louvado seja Deus por seu trabalho, por seu desempenho. Falando de crises, a Bíblia também fala de crises. Lá em Mateus, no capítulo 7, há um dado momento que Jesus diz que o homem que ouve as palavras dele é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a rocha. Mas aquele que não ouve as palavras de Cristo, não pratica, é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a areia. Interessante que aquela parábola, ela não tem a finalidade de ensinar como você se livrar da crise, porque ela apresenta 3 características inevitáveis da crise. Primeiro, as crises são inevitáveis. Ok? Porque na maioria delas não depende de você. Não existe um ser humano que passe pela vida sem vivenciar uma crise relacional, matrimonial, com filho, finanças. Não é verdade? As crises são inevitáveis. Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Mas tendo bom ano, eu venci. Então, o primeiro passo, as crises são inevitáveis. Segundo ponto, elas são variáveis. O Salmo 92 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Então, às vezes você sofre uma crise de um jeito, outra vem de outro, uma hora vem por sua causa, outra hora por causa de alguém. E o terceiro ponto é que as crises são imparciais. Certo? Algumas crises, por exemplo, está faltando água. Então, não só vai ter água só na torneira do Filho de Deus. Não é assim? Deu uma enchente. Então, não vai alagar só a casa do ímpio e a casa do Filho de Deus lá alaga. Então, há crises imparciais. Certo? Por exemplo, a crise que vivencia no Brasil aumentou o imposto. Mas para os filhos de Deus o imposto não vai aumentar. Existe isso? Né? Olha só, o dólar subiu. Você chega lá e diz: olha, eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu sou um servo de Jesus, o dólar é mais barato. Né? Mas uma coisa importante que a parábola ensina não é você querer evitar a crise, mas como você está preparado para a crise. Ok? E a alicerce na parábola, professor, se dirige justamente àquilo que as pessoas, que você faz e as pessoas não veem. Então, os passos que o amigo deu aqui, ter recursos e preparar para acumular esses recursos, são ações que você não precisa estar falando, e as pessoas não estão vendo que você, empresário, se preparou para esse momento. Um outro ponto é que recursos raros. Se é raro, é algo que pouca gente vê, é uma alicerce que você tem. E se é inevitável, mais raro ainda. E um ponto importante, ser organizado. A organização é assim como a vida de comunhão. O que é ter uma alicerce espiritual? É ter uma vida de comunhão. Por que Jesus usou a palavra alicerce? Porque alicerce é aquilo que a casa tem e ninguém vê. Ok? Você não sabe que hora da manhã, da madrugada eu acordei hoje para orar. Você não sabe quanto tempo eu passo por dia lendo a Bíblia com meus filhos. Você já parou para pensar quanto tempo eu tiro para ler a Bíblia? Então, comunhão é algo que eu não sei da tua vida. Eu não sei quanto tempo você ora com teu esposo. Eu não sei quanto tempo tua família se senta para ler a Bíblia ou ir a uma igreja, seja lá qual o teu credo. Então, a alicerce é aquilo que ninguém vê. E quando a crise vem, os alicerces serão mostrados. A crise que se abateu sobre uma empresa desorganizada, que imita e, do contrário, de ser inimitável, de uma empresa que não tem nada raro e de uma empresa que não pensa em tratar com carinho e sabedoria os recursos, está aí a licença dela apareceu, era areia, ela vai embora na enxurrada. Da mesma forma é a vida conjugal, é a educação dos filhos, é a tua vida e a minha vida na hora da crise, quando perdemos um parente, quando o exame mostra que você tem uma doença que talvez não tenha cura, quando você perde alguém que você muito ama e no momento não tem retorno para ela porque a morte levou, ou alguém que você ama e apostou todas as fichas e colocou ali o gancho de tua rede emocional e a pessoa te abandonou e te trocou por outro, ou por outra. E aí nesse momento, se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, aí você vê um mar de depressão, de suicídio, de homicídio e tantas coisas. Portanto, a inteligência espiritual é algo importante.